Na lição dessa semana, nós vimos três aspectos fundamentais quando Cristo nos chama para brilhar como luz no firmamento. O primeiro desses aspectos, é a relação entre a fé e as obras. Essa disputa milenar, né? Somos salvos pela fé ou somos salvos pelas obras. O segundo aspecto, a lição chama atenção sobre a necessidade de cada um de nós ser luz. Como fazer essa luz brilhar e resplandecer? O que significa essa luz? E o terceiro aspecto, as provações, as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, como isso interfere ou favorece para que a gente seja luz no mundo? Hoje é o resumo da lição, estudo adicional. Daqui a pouco vamos aprofundar essas ideias. Não saia daí. Hoje é sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Chegamos ao final de um mês, amanhã é o último dia e começa fevereiro. Veja como caminha rápido, né? Estamos envolvidos em intensas atividades. Mas não deixe de tomar um tempinho para se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo e compartilhar. No estudo adicional de hoje, o autor se demorou um pouquinho em dois pensamentos básicos. Um, do Desejado de Todas as Nações, na página 436, e o outro em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 69 e página 70. Em resumo, o que esses dois textos querem mostrar para nós? Que está cada vez mais próximo o dia em que nós vamos ter que refletir de fato o caráter de Cristo. Enquanto o caráter de Cristo não for reproduzido nos seus filhos aqui na terra, ele não voltará para reclamá-los como seus. Então essa é a nossa grande necessidade e grande responsabilidade. Em segundo ponto, o texto também quer mostrar para nós que os momentos de provações finais chegarão. O decreto da besta será imposto, haverá perseguição e haverá um joeiramento, ou seja, um peneiramento. Os verdadeiros grãos ficarão na peneira e os falsos cristãos cairão pelo buraco da peneira. Ou seja, haverá gente debandando da igreja aos milhares e haverá outro grupo entrando na igreja, porque agora a igreja remanescente estará se preparando para brilhar no mundo e Jesus voltará. Então, diante de todos esses dois aspectos colocados aqui, dessa circunstância de necessidade de a gente ter um caráter próximo ao de Cristo e de a gente cumprir a missão de luz nessa terra, a gente explora então isso em três tópicos fundamentais. O primeiro tópico que a lição quer nos trazer é essa relação entre fé e obras. Entre fé e obras. Este assunto é um tema bastante polêmico. Alguns acreditam que são salvos somente pela fé, que não tem mais que guardar a lei, cumprir mandamento algum. Outros já declaram que tem que ser guardando a lei para poder ser salvo. Então aí vem o legalismo, por um lado o liberalismo, por outro lado o legalismo. E onde a gente entra, onde a gente fica? Na realidade, Paulo nos dá a base, que a fé sem as obras é morta. Ao mesmo tempo que ele fala que anulamos a lei pela fé, não dá para anular. Mas então, se você tiver só fé, você não é salvo. Se tiver só obras, também não é salvo. O ponto final, o ajuste, é o seguinte: nós manifestamos nossa fé através das nossas obras. Uma caminha ao lado da outra. Não há como fazer essa distinção. E os estudiosos chegam a explicar essa questão, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, dando um toque final nesta expressão, temor e tremor, com 4 pontos que eu achei bastante interessante, que você deve conhecer. Esse primeiro é preocupação com o possível risco de fracasso. Segundo, uma atitude de submissão. Terceiro, devoção humilde a Deus.
E quarto, uma combinação de todos esses elementos. Então, nós temos estas necessidades. Podemos cair, podemos fracassar, mas nós precisamos nos devotar a Deus e precisamos ter uma atitude de submissão. Essa é a questão do resumo final a respeito da questão da fé e obras. Quando entra no campo da luz, há vários textos, várias citações nos Salmos, citações em Miqueias, em Isaías e até mesmo no livro de Atos, Lucas, João, que falam sobre a luz. Inclusive Jesus diz, eu sou a luz do mundo, depois ele falou, vós sois a luz do mundo. E não pode se esconder a luz debaixo de um velador. O que Jesus quer ensinar para nós a respeito dessa questão de ser luz no mundo? Os missiologistas afirmam que quando você entra no livro do Apocalipse e começa a ter aquela descrição dos Jesus no meio dos candelabros. Candelabros, candeeiro significa luz. Então, o que isso quer dizer para nós? Que esta expressão que aparece, tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor, é uma referência direta, escrachada na veia, dizendo que o primeiro amor que eles tinham era o zelo missionário. Então, aqueles candeeiros que brilhavam como luz podem perder a sua força e a sua luz quando deixam de ser missionários. E cabe a nós resgatar o espírito do primeiro amor e do espírito de sacrifício, de serviço, zelo missionário, sem se preocupar com o nosso bem-estar. E por fim, Paulo vai falar das dificuldades, das provações, e ele tem um exemplo vivo para dizer. Ele é, em primeira instância, o exemplo vivo, mas ele tem um companheiro, um amigo, a quem ele chama de irmão, que é o Epafrodito. Esse homem, ele realmente tinha o mesmo sentimento de Paulo, se importava sinceramente com as pessoas, buscava os interesses de Cristo em primeiro lugar, possuía um caráter que foi testado, provado e aprovado, e demonstrava uma atitude de serviço como ninguém neste mundo. E me chamou a atenção da palavra isopsicon, que é a palavra grega, dizendo mesmo sentimento, isopsicon. Esse termo significa meu igual. Então, nós precisamos ser o isopsicon, mesmo sentimento, mesmo caráter, mesma performance, amor altruísta sem esperar nada em troca. Isso é a nossa responsabilidade diante das dificuldades, das provações. Nós temos Epafrodito como um modelo, como um exemplo de que foi alguém que colocou o mesmo sentimento de Paulo e o mesmo sentimento de Cristo na sua vida. E você? Como é que está o seu zelo missionário? Você tem feito a sua luz brilhar ou ela está guardada, escondida debaixo de uma gaveta? Como é que você tem se destacado? É só fé ou só obras? Ou as duas coisas operando juntas? Deixa eu orar por você. Pai, nos dá a sua graça de uma nova semana e que ao encerrar essa lição a gente possa recuperar coisas perdidas, como, por exemplo, o zelo missionário. Devolve isso para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?